Bom dia, hoje, 8 de janeiro de 2019, estamos iniciando o programa Hora da Notícia, segunda parte, aqui nos estúdios da Rádio Assunção, com os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. A primeira parte já estiveram aqui e agora a gente está retornando. 6h37, voltamos após a primeira hora. Mandar um alô ao Moreirão, lá no agradável bairro da Parquelândia. Obrigado, amigo, pela honrosa audiência. Freire Neto, professor Freire Nosso Neto. amigo Freire Neto. Grande Freire Neto. Educador, radialista, gente muito boa. Sem mais delongas, Luciano Clever, bom dia. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Renato Abreu, bom dia, Saldanha, bom dia, nossa legião de ouvintes da Rádio Assunção, da Rádio Princesa do Norte em Morrinho, das web rádios que retransmitem o nosso programa, como a Web Morrinhos e também a Web Interativa em Metro de Maranguape, do Wellington Pereira. E de início quero agradecer quem já ajudou a gente a partilhar o vídeo do programa no Facebook, como o José Guedes, a Lucia Moraes, o Fábio Táchira, a Gonçalinha Alves, o Auriclécio Macedo, a Sandra Cabral, o Márcio Pompeu, o Márcio Borges, o Olavo Souza e a Mara Nunes. Um bom dia para quem já entrou em contato no WhatsApp 9616-1470, como o João Almeida, o Joé de Paiva, o professor Vinícius do Monte Castelo, Michel Mendonça, nosso querido Michel Mendonça, e o Odaí de São Paulo. E ainda que já na live, a Fabíola Duran, o Gilvan Colasso, o doutor Paulo Roberto, o Gilardi Alves, o Lúcio Filho, o Mara Nunes, o Olavo Souza, o Gilvan Colasso está ligado, mandando um bom dia a todos para nós. A Mara Nunes, bom dia, pessoas lindas, bom dia, obrigado. Bom dia, Catarina Soares e também a Salete Oliva Vicenzi. Luciano Clever, 6h40. Eu queria ouvir a opinião do amigo a respeito desse negócio aí, desse oba-oba aí do Faustão da Globo. O Faustão fez besteira, não fez, a Globo fez, e aí? Olha, o Faustão, ele é um filósofo quando fica calado, né? E ele ganha muito dinheiro porque é um bom comunicador, é óbvio, né? Senão ele está na melhor televisão, com um dos melhores salários. Ele ganha um pouco mais além do que a gente ganha aqui na Assunção, por exemplo, né? Então ele ganha porque se comunica muito bem. O problema do Faustão é que, enquanto ele diz aquelas coisas comezinhas, bobinhas, né? O senso comum o tempo todo, ele está de bem e comunica muito bem. O chato é que é quando se mete a analista política, e todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo se acha, né? Eu tenho certeza que o Faustão não falou aquilo dali ao Bolsonaro. Falou regra geral, o imbecil que assuma o poder, que não se preocupa, porque o povo brasileiro é esse senso comum, até por isso que votou no Bolsonaro, muita gente votou contra o sistema. Ele votou ali, ele falou ali contra o representante de um sistema. O problema é a oportunidade da sua fala. Foi gravado, como o André já disse, quando foi gravado já era Bolsonaro, mas ainda não estava na cara dele que era o Bolsonaro que estava no poder. Também ele não se referia ao Temer, porque o Temer não seria o honesto que ele está falando. O senso comum é de que o Temer cometeu muita roubalheira. Mas não era especificamente, ele falava genericamente. Mas o comunicador tem isso. Não é aquilo que nós falamos, é aquilo que o povo entende do que nós falamos. Então, quando ele chega, o programa dele vai ao ar agora, neste momento, quem é que está na presidência da República? O Bolsonaro. Então, os eleitores do Bolsonaro, sem ter esse contexto, muitos nem sabiam que o programa era gravado, a Globo não disse isso, né? E acham que era ao vivo e que ele estava se referindo ao Bolsonaro. Então, isso criou uma antipatia ao Faustão e também à Rede Globo, de todos aqueles que votaram no Bolsonaro, porque se acharam que estavam sendo ofendidos, chamados de imbecis. O Faustão não quis dizer isso, mas a forma como passou, o momento em que o programa foi ao ar, causou repercussão, causou um buraco no navio global, né? Fazendo água, tanto que ele deixa suas férias e faz um vídeo caseiro para dar uma explicação, porque já estão chamando aí um boicote contra o Faustão, contra a Globo. E assim, eles não estão entendendo, poucos ainda não entenderam, como o Faustão é das antigas, assim como tem os políticos da antiga, né, políticos da antiga, tem os comunicadores da antiga, que achavam que a Globo era um poderio imbatível, e aí vem a internet, vem as redes sociais, e começam a fazer frente a esse poderio.
e o império começa a ruir. Onde é que se imaginava que a Globo acionasse um apresentador dele, de um dos maiores, né, salários, para via público prestar esclarecimento e dizer que não fez nada aquilo contra o Bolsonaro e tampouco contra os seus eleitores. O certo é que o editor viu, também achou que não tinha nada contra o Bolsonaro, porque certamente, se tivesse o nome do Bolsonaro, a Globo teria cortado. Tenho quase certeza disso daí, não ia deixar passar. Mas assim como o Faustão achou que era uma coisa normal, quem viu o programa e editou também achou que era uma coisa normal e não está entendendo muito bem das relações entre os seus usuários, os seus telespectadores e também as redes sociais. A Globo foi atacada, com razão, né? Porque alguém não entendeu a repercussão que isso poderia ter. Então, é também uma lição para a Globo, né? Para o Império de Comunicação, de como deve tratar as coisas. E está mais preocupado, que não é só a Globo que fala, tem também as redes sociais, e agora é uma via de mão dupla, não só de lá para cá. Então, eu acho que o Globo, Faustão... Isso também impacta na questão, a preocupação também dele se tentar recompor o que ele disse, para não estragar a imagem dele, inclusive porque o programa dele é um sucesso, inclusive, em marketing. E ele ganha muito, não é só de salário, é o merchan. Então, se ele, de repente, ficar antipatizado, ele vai perder, porque tem muito anunciante que não vai querer colar um produto num indivíduo que está sendo ogerizado pela opinião pública. A preocupação é essa? A preocupação é essa, é questão de dinheiro. Então, mas isso é bom, porque é sinal que a gente vive nos novos tempos, em que os comunicadores têm que ter muito cuidado com as bobagens que andam dizendo, porque agora, como diz o Luciano, é uma via de mão dupla. As redes sociais, que foram marcadamente fortes nessa eleição, e o Bolsonaro é o mais perfeito exemplo disso, ganhou a eleição nas redes sociais, sem o aparato das grandes redes de televisão, pelo contrário, com a mídia, digamos assim, a mídia tradicional, até contra. Né? Então, ele ganhou. Isso, a maioria da mídia pelo menos a maioria contra o Bolsonaro. Claramente contra. Isso é um fato. E ele ganhou a eleição. Então, prova que eles têm que pisar com cuidado a partir de agora. E serve de reflexão para nós, que somos jornalistas, e, enfim, é um contexto novo. Comunicadores, que a gente está no meio desse turbilhão das redes sociais, que mesmo emissoras, grandes potências mundiais como é a Globo, meio que perdida nesse caldeirão das redes sociais. Sabe qual é tudo muito novo. É novo, mas sabe qual é o problema? Eu não me preocupo muito com isso, não, André. Com todo respeito, me preocupo o seguinte: é só ser fidedigno ao fato. Não, só isso. Mas não é que o jornalista não é que se preocupe, o jornalista é tentar entender o contexto que está acontecendo. É a opinião, né? É fato que quem faz opinião desagrada. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu desagrado muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Agora, aos que se sentem desagradados pelo que eu falo, me apontem no que eu falo, uma coisa que não está estribada nos fatos, só isso. Eu não invento. Quando eu crivo uma opinião, é em cima estribado nos fatos. Perfeito. Agora, embora seja de opinião, seja de análise, você não pode fazer em cima de fantasias, né? Não. Tem que ser em cima do fato. Só que eu quero criticar fulano, eu vou inventar aquilo. E vejo gente fazendo isso por aí. Agora, outra coisa, eu tenho curiosidade para saber quem são os mentores, ou pelo menos até hoje ninguém sabe quem o Bolsonaro contratou, essa equipe de marketing, que pensou o marketing dele, mesmo nas redes sociais, que eu não acredito que o filho dele, por mais inteligente e competente que seja, o caçula, que o Bolsonaro gosta do menino pra caramba, como gosta dos outros, é claro, ele é pai, mas eu não acredito que esse Carlos Bolsonaro criou essa campanha toda, esse conceito todo. Eu acho que essas coisas, há muito de intuição, tá? Então são coisas muito intuitivas, ele faz aquele negócio ali, faz uma coisa sem profissionalismo, meio no improviso, e de repente deu certo. Aí chega alguém que conhece, não, vamos manter esse negócio, e faz de conta que tudo é meio improvisado. Você vê que a bandeira do Bolsonaro é pregada com fita adesiva. Aí aparece a imagem de um santo. É uma coisa, tudo muito, para dizer que é muito caseiro. Isso deu muito certo, para dizer, o cara é pobre, não tem recursos, não utiliza. No início, eu acho que deve ter sido isso. Foi muito intuitivo, muito improviso, e deu certo. A partir daí, obviamente, haveria profissionais da comunicação que perceberam isso. Vamos manter esse negócio ontem, novamente. E foi colocado. Ontem, novamente. Tem exatamente. Deixa eu dar um exemplo. Ontem, novamente, a gente já citou aqui,
do bombardeio do Carlos Bolsonaro em cima da Globo, mas depois, no próprio perfil do presidente Bolsonaro, ele deu uma cacetada, uma marretada na presidente da IBAMA, que renunciou ao cargo ontem, deu 2 postagens, apagou um dos comentários que fez. Ou seja, certamente essa questão de botar um comentário, deixar repercutir, deixar todo mundo printar, o que é printar é copiar e depois apagar, isso não é à toa, isso não é porque o perfil do Bolsonaro se arrependeu. Isso é claro que é caso pensado, ele sabe muito bem o efeito que daria e que deu, tanto que a presidente renunciou sem ele precisar exonerar. Ela já ia sair, né? Já sabia até que acelerou, era o novo acelerou. presidente. Enfim, essa questão de análise em cima de fato, tem muita gente que cria fantasias e diz que, porque eu estou fazendo opinião. Não, aí uma coisa é opinião sobre fato, outra coisa é ficção. Aí não é jornalismo, é outra área, ficção. Nessa categoria, eu estou enquadrando um comentário do Kim Kataguiri, né? Acho que é isso o nome do rapaz. Enfim, é isso aí. Um paulista eleito lá, acho que é vereador lá em São Paulo. Aqui eu julgava até inteligente. Eu gosto dele porque é um cara ativista, criou um movimento, é do MBL, e diz muita coisa, mas dessa vez disse um monte de barbaridades. Eu vi uma amiga minha, muito querida, colocando no Facebook, e aí fui assistir o vídeo do cara. E ele começa, olha, preste bem atenção, Brasil, vou dizer aqui uma verdade, vou esclarecer aqui uma farsa. Hoje ele é vereador de São Paulo, é do MBL, Movimento Brasil Livre. Ele até articulista da Folha de São Paulo, é um japonesinho. De origem oriental. Kim categoria. Aí ele vem lá. É um movimento interessante e tal, mas... Ele é um dos ativistas. Ele vem lá de São Paulo explicar para todo o Brasil a realidade cearense. Com todo respeito. Né? Nós entendemos um pouco mais do Ceará do que você. Assim que você entende muito mais de São Paulo do que nós. Então isso começa daí. Ele vem explicar que o Camilo é um governador petista e ele começa a dizer, por que só agora o Camilo veio fazer isso? Por que teve tanto tempo? Passa meia hora do vídeo dizendo essas bobagens. Do governo só. Não, é isso que ele diz. É porque houve todo o mandato anterior e o Camilo não teria agido. É um discurso idiota, que assim, então o cara não fez nada antes, não pode fazer nunca mais? Se houve um erro lá atrás, um equívoco, ele não pode corrigir? Então, para nós, o governador pode ter errado. O seu script, o seu plantel, o seu secretariado, pode ter cometido equívocos no enfrentamento. E o que acontece no governo? Nós vamos entrar agora, é um novo mandato. Corrigir faz não deu certo, foi um equívoco. O que a gente imaginava não deu certo, nós vamos corrigir. Então, para corrigir, eu crio a secretaria, né, para cuidar dos assuntos. E trago um cara que é sucesso. E traz um cara, caiu de onde? Esse cara, até ontem, era secretário dessa mesma área lá no Rio Grande do Norte. Chegou lá num momento de crise, uma crise braba, daquelas que os presos cortavam as cabeças uns dos outros e saíam jogando bola com os crânios, uma coisa horrorosa, uma barbárie completa, lá no Alcaçu, se não me engano, era o sistema, a prisão lá do Rio Grande do Norte. Esse cara foi lá, nesse momento de crise, pacificou o sistema, foi colocado como secretário e hoje está como modelo. Organizou. No Rio Grande do Norte. Inclusive, Luciano, Justiça se faz, no auge da crise aqui, daquela outra crise, eu me lembro que conversei... Ele já tinha vindo aqui. No auge daquela crise, eu até conversei com a doutora Mariana Luque, estava lá na Assembleia, que foi secretária de Justiça do governador Ciro Gomes, e, de certa forma, na gestão dela, não teve muitas crises, não teve nenhuma rebelião durante o governo do Ciro, embora tivesse outros tipos de problema. Mas aí, a crise que aconteceu no primeiro governo do Camilo, eu me lembro bem que o capitão Wagner foi ao Rio Grande do Norte e voltou, e da tribuna da Assembleia, ele ofereceu alguns detalhes, como sugestão ao governo. Eu achei isso legal, porque um deputado de oposição, não é só para criticar, também para trazer alternativas. Olha, o Ceará poderia dar uma olhadinha lá que está acontecendo no Rio Grande do Norte, e trazer para cá... É de oposição político-partidária, não de oposição ao Estado e é muito bom que isso tenha feito. Aí, de repente, o governador faz a reflexão e traz o cara. Qual o problema disso? Corretíssimo. Parabéns ao governador. Então, a Sandra Cordeiro, nossa ombudsman, produtora e amada do nosso programa, informa. O Kim Kataguiri é do DEM e foi eleito deputado federal. Ele era vereador, foi eleito agora deputado federal. Não, mas ele é do MBL. Ele é oriundo do MBL que se elegeu pelo DEM. Né? Entendi. Muito bem.
O que hoje é vereador de São Paulo, está ajudando aí, é o Fernando Holliday, que é aquele rapaz que é negro, que é homossexual e que não faz as agendas de nenhuma dessas minorias. Por isso que a esquerda não gosta dele. Não gosta dele. Que, aliás, o Ciro chamou de capitãozinho do mato, né? No erro do Ciro, né? Um erro de avaliação da campanha. Um erro horroroso. Chamar o cara de capitãozinho do mato, né? Isso aí é racismo. Também acho. Bom, para frente. Bom, por que o Camilo não pode corrigir? Então, começa uma idiotice total. Segundo, aí vem dizer que o Camilo disse que fez coordenado. Não, o Camilo botou o cara, chamou esse daí, e ontem o secretário André Costa disse uma coisa muito interessante. Olha, nós conhecíamos o trabalho do atual secretário Mauro César, e o Camilo também conhecia. Mas assim como nós conhecíamos, a bandidagem também conhecia. E já sabia o que viria por aí. Porque muita gente quer dizer que essa onda de ataques foi o estupim, tinha sido a frase do secretário. A frase dele é que ia seguir a lei. Então, se a bandidagem conhecia e está fazendo isso temendo... Está correto, está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Que venha mesmo esse secretário e bote para lascar. Continua a surfar na fantasia, né, estúpida, grosseira, um atentado à inteligência mais comezinha, dizendo que o Camilo queria era forçar uma intervenção federal no Ceará. Já tratei isso de ontem e disse, olha, não cabe na cabeça de ninguém, eu sou um governador de oposição e vou cutucar o governo federal pedindo intervenção. O governo federal vem e manda outra pessoa e faz um interventor, como houve lá em Roraima. É constitucional. Se o próprio governador está dizendo que não dá conta, está pedindo intervenção, eu vou lá e faço a intervenção. Tiro o governador e boto o interventor. Então, não cabe. É estúpido. É burro. É desinteligente essa versão. Aí, mas o que é que ele diz? Ele diz, olha, veja lá o que é que eu vou dizer. E ele diz isso num tom. E tem gente dizendo, não, mas o cara não ia colocar a sua credibilidade, né? E tal. Não, ele acha que está certo. O mal da ignorância, da arrogância é esse. É você achar que está certo e achar que está muito certo. Que está vendo coisas que os outros não viram. Então ele quer abrir os olhos da nação. Veja só que prepotência. Aí diz, o que o Camilo quer é forçar uma intervenção federal para que, havendo a intervenção, o Bolsonaro não possa fazer as suas reformas. Olha só onde é que ele vai. Se o Bolsonaro não pode fazer as reformas, e a previdenciária é fatal para a questão fiscal, então o Bolsonaro vai cometer um crime fiscal. Olha só o pensamento dele. Aí vem o impeachment. Se o Bolsonaro comete crime fiscal, é o mesmo crime que a Dilma cometeu, e, portanto, ele estaria também apto, né, hábil, né, passivo de receber o impeachment. E iria corroborar com toda a narrativa petista. Olha só onde o cara quer chegar. Primeiro... Ele ia trabalhar como roteirista de Hollywood. Pois é, isso dá um filme, viu, Kim? Você está no... Olha, a Dilma, começa assim, um erro aí de informação. Não foi simplesmente um crime fiscal. A Dilma, realmente, ela feriu a lei de responsabilidade fiscal, mas não foi só isso. A lei de responsabilidade fiscal é porque ela usou os bancos para financiar programas públicos do governo, de governo. Usou o Banco do Brasil, usou a Caixa Econômica, usou o Banco do Brasil para o Plano Safra, usou a Caixa Econômica para o seguro-desemprego e usou também o BNDES. Então, ali foram as chamadas pedaladas fiscais. Mas não foi só isso. Não havia dinheiro no orçamento e ela deu um jeito de um crédito suplementar sem o conhecimento do Congresso. A Constituição diz que o Congresso tem que aprovar. Ela nem deu conhecimento, ela fez um decreto. Então foram esses os dois crimes pelos quais a Dilma foi empichada. Ora, um presidente da República que está com um problema fiscal, se ele não consegue convencer o Congresso de mudar as leis, ele vai ser impedido por causa disso. E outra, o próprio Guedes já deu um plano B. Se não conseguir fazer a reforma da Previdência, vai fazer a desindexação. Não é nem desindexação, tirar os dinheiros que são carimbados, né? Então, não se segura em pé essa fantasia do Kim Kataguiri de dizer que o Camilo, porque é governador do PT, queria forçar a barra para o Bolsonaro fazer intervenção. Na frase seguinte, ele se desmente, porque ele diz, não, mas o Bolsonaro fez bem em mandar as forças nacionais,
Porque se fosse mandar o exército, senão ele se mandar o exército, seria uma intervenção. Ninguém tem o poder de forçar uma intervenção no próprio Estado, a não ser que o presidente queira. E as Forças Armadas podem sim atuar no Ceará sem que haja uma intervenção. Quantas GLOs, né, que é aquela operação em que chega um comandante, um general, e toma conta de algumas áreas de presídios? Houve várias. Antes da intervenção no Rio, já tinha havido GLO sem ter intervenção. Então a intervenção seria o último caso. E o Bolsonaro não seria forçado a fazer intervenção. Então não se segura em pé essa versão desinteligente, boba, do senhor Kim Kataguiri sobre a realidade cearense. Nós conhecemos muito mais. E foi dito aqui, o governo pode ter errado lá atrás. E vai ter que continuar no erro porque errou lá atrás. Ele pode ter cometido equívocos. Deve continuar nesse equívoco só porque não corrigiu lá atrás. O que tem que se fazer é o seguinte, olha, o governador viu que não dava mais para continuar nesse sistema. E resolveu mudar. Resolveu para o enfrentamento. E como o Renato já disse aqui, baseado numa fonte, que eu também acredito, não há mais como o governo recuar. E o cearense que está lá na Segurança Nacional, né, o general também disse que, senão o Estado vira um Estado criminoso. Hoje é enfrentamento. E o chato é assim, nós não podemos nos render à bandidagem. Essa história de toque de recolher, de não sei o quê, há muito mais a bandidagem vencendo no meio da população do que efetivamente esse toque de recolher. Sem dúvida alguma, Luciano. Concordo em número, em gênero e em grau. E a respeito do... A gente já falou tanto do Wagner, mas é porque o Wagner se agigantou de forma tão notória nesse processo que não é demais falar, não. Que sirva até de exemplo para esse jovem deputado estadual mais votado da última eleição aqui no Ceará. Deus, oxalá permita, Deus queira que ele possa fazer um belíssimo mandato, mesmo sendo bem jovem, mas se for escolhido pelo povo, que faça um bom mandato, que certamente tem qualidades para isso, mas que sirva de exemplo a maturidade do capitão Wagner a ele. No lugar de partir para um bombardeio direto, criticando, às vezes até abaixo da linha da cintura, o governador Camilo, que colabore com o governador Agora, Camilo. André, deixa-se fácil, ele colaborou. Eu, inclusive, citei aqui o caso, quando ele citou na tribuna da Assembleia Legislativa essa história. Eu estou falando do André Fernandes. Ah, sim, estou falando do capitão Wagner. Não, aliás, no mesmo... Não, o Wagner eu estou rasgando ao contrário, ele está fazendo exatamente o contrário. Não, o Wagner, inclusive, essa história do caso lá do Natal, da experiência dos presídios, ele trouxe para o plenário da Assembleia, inclusive apresentando como sugestão ao governo. Então, ele, de fato, o Wagner faz oposição ao governo, é o papel oposição qualificada. mas é qualificada. Deixa eu repetir aqui. E nesse momento se colocou daquele jeito que a gente já elogiou. Nesse momento não é hora de oposição nem de governo, é hora da sociedade contra os bandidos. Deixa eu repetir aqui o que eu disse. Que para não dar uma de Faustão, né? Exatamente. Eu vou repetir o que eu disse. Que o jovem deputado estadual eleito André Fernandes, o mais votado do último pleito, que contou com a confiança de parte significativa da nossa população, que, se Deus quiser, vai fazer um bom mandato, mesmo como oposição, na Assembleia Legislativa, que tem capacidade, quero crer para isso, que tem todo um futuro para isso, mas que ele se espelhe na grandeza que está tendo o capitão Wagner, que o momento é de colaborar, e não de criticar por criticar, e algumas vezes críticas até abaixo da linha da cintura. Muito mais que isso, no mesmo tom, ou talvez até mais grave, estava o senhor Heitor Freire. Ontem, usando as redes sociais para atingir a linha de cintura. E aí eu digo de novo como André, o espelho hoje é o capitão Wagner. O nosso inimigo hoje não é o governador. Nosso inimigo hoje é a bandidagem. Então, deixa eu dar um bom dia aqui para o Eufrásio Francisco, Auriclésio Macedo, Olavo Nunes, a Ilane Sampaio, o Márcio Borges, o Francisco Ludilberto, e a Helena Martins. Bom dia para todos vocês. Então, é inoportuno, nesse momento, você querer fragilizar o governador. A gente tem que se reunir. E, assim, tem as teorias do outro lado. Vamos fazer o contexto aqui. Muita gente diz, olha, o problema já existia lá atrás, o governador já tinha que ter feito isso lá atrás e não fazia por questões para se eleger. Não sei, é uma teoria possível, mas é mais uma que rebate essa fantasia boba do categoria. Aliás, ontem eu vi alguém falando que eu achei mais plausível. Ele disse assim, Luciano, deixa eu te falar uma coisa. O que o Camilo está fazendo agora é exatamente o contrário de querer uma intervenção. Ele está fazendo, nesse exato momento, e pedindo essa força,
porque sabe que o Bolsonaro não vai fazer uma intervenção, porque ele precisa fazer as reformas. Mas o Bolsonaro E não, eu estou só te dizendo, eu estou falando que as teorias que estão por aí, que eu acho essa seria mais plausível. Não estou dizendo que estou concordando com ela. Depois que eu comecei a dizer que era plausível, o cara começou a abrir um sorriso. Aí eu disse, mas eu não concordo. Ou seja, eu só estou dizendo que ela é mais plausível do que essa de que ele queira a intervenção. É mais plausível que ele haja agora exatamente para fugir de uma possível intervenção de um governo oposicionista. Até porque, começando o segundo mandato, ele não vai pedir intervenção e nem deve. Mas não, não há necessidade de intervenção nesse momento. Porque a necessidade é isso que eu estou te dizendo. De fazer o que o governador fez, pedir ajuda à Força Nacional, que já chegou. E, aliás, vai ser aumentada. Então, a parceria, porque o Brasil, Luciano, vai viver, a partir desse ano, uma coisa que não aconteceu nos últimos 30 anos. É um trabalho parcerizado no âmbito da segurança pública, no âmbito federal e no âmbito dos estados. A Constituição dá aos governadores a responsabilidade da segurança, mas há uma responsabilidade federal, porque o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tudo isso a gente já falou, foi objeto até da campanha eleitoral. E nunca um governo assumiu com um compromisso tão arraigado para enfrentar essa questão como o governo do Bolsonaro. Então, isso une, porque eu acho que não é só com o Ceará, é com todos os entes da federação. Porque esses criminosos, eles estão articulados nacionalmente também. Então, a vitória do Ceará nessa luta, e eu não tenho dúvida que ela virá com essas parcerias, federal, estadual, ela vai repercutir no enfraquecimento desses bandidos em outros estados. Mas quem foi que indicou esse cidadão, hein? Ao Camilo? Que camarada... O Wagner, não, o secretário conhecia ele, o Costa. André Costa conhecia ele. Não, aí entra um outro assim. Aí como é que traz esse cara para enfrentar o crime? Não, cara, o André Costa continua. O enfrentamento da criminalidade está com o André Costa. Ele cuida do seu prisional. Esse senhor Mauro vai cuidar do sistema prisional, vai colocar ordem na casa. Ordem na casa. E outra coisa, o Kim diz, ele criou um caos nas prisões. Não tem caos lá na prisão, não. Existia antes. Agora o caos é fora das prisões, originadas de comandos de dentro da prisão. E você diz, puxa, quantas televisões, quantos celulares? O que se pergunta? Como é que isso entrou? Então, foram equívocos que está sendo corrigido. Se houve o erro e agora está sendo corrigido, vamos aplaudir o que está sendo feito agora. Equívocos no sentido mais generoso da palavra, para não dizer negociada com o crime. Agora, tem um detalhe sobre essa história do presídio, que o governador pode evoluir para isso, e o governador deve estar, evidentemente, não estou aqui querendo descobrir a pólvora, o governador, evidentemente, já tem essa informação. Tem uma experiência em Minas, eu estava ouvindo uma entrevista do João Dória, na Rádio Jovem Pan, e o João Dória falou uma coisa que me tocou profundamente. Ele disse o seguinte, que ele vai levar para São Paulo a experiência exitosa de Minas. O que é que aconteceu em Minas? No governo do Antônio Anastasia, ele parcerizou com a iniciativa privada um presídio que é gerido por uma empresa privada nos moldes dos presídios americanos. Eu vou experiência aqui no Senado. Exatamente. O que é que aconteceu lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos tem presídios estatais também, dos estados. Mas tem presídios que são gerenciados por empresas privadas e o Estado paga, gerencia e acompanha o gerenciamento. Esse presídio de Minas, que é todo privatizado, o governo paga uma empresa, ele já funciona há 5 anos. Em 5 anos, nunca apareceu um celular dentro desse presídio. Em 5 anos, só houve uma fuga. Em 5 anos, nunca houve uma rebelião. É um fato interessante. Porque a regra dos presídios brasileiros é, primeiro, fuga em massa. Segundo, rebelião. E essa desorganização total do sistema. Um preso com celular. Quem estava mandando os presídios era a bandidagem. Era a bandidagem. Então, uma ideia para o governador, quem sabe estudar no governo, quem sabe um presídio nesses moldes para pegar estes vagabundos que querem ser, assim, os tuxais da criminalidade, deixar lá dentro, naquele regime rigoroso, que é o regime das prisões americanas. Bom, está vindo mais gente para cá e, assim, elogiar também a equipe federal, né? Porque claro, se caísse, se fosse, acreditasse nessa versão estúpida do Kim, Bolsonaro teria ficado para trás. O que é isso daí? Ao contrário, o Moro não é nem um bobo, muito menos o Bolsonaro. Viu e sabia e tem informações sobre isso. Disse aí, chegou à noite lá, finzinho da tarde, o ofício do Ceará. No outro dia, as tropas federais já estavam por aqui, já estavam patrulhando nossas ruas. 330. E está chegando mais gente.
Aí eu quero aproveitar a chegada desses novos e fazer um apelo que eu já tinha falado e feito uma crítica aqui à Guarda Municipal, que tinha que estar agindo melhor nesse caso. A outra crítica, não, aqui já é uma sugestão. Exatamente, nós temos que fazer um enfrentamento da bandidagem e dizer que a gente não está com medo deles. Porque o que eles querem é exatamente que a população fique com medo, que a população não saia de casa, que o comércio feche as portas. Então, o poder público, pelo menos, tem que dar o seu exemplo de deixar em pleno funcionamento todos os seus órgãos. E ontem, por exemplo, aqui eu estou com a nota, e eu recebi do Sindicato dos Médicos, né, toque de recolher, posto de saúde no Sapiranga é fechado por ordem de criminosos. E não seria só lá, né? Ordenaram toque de recolher em várias unidades de saúde de Fortaleza e mandaram fechar as portas do posto de saúde Monteiro de Moraes, lá em Sapiranga. Os relatos incluem ainda uma ordem das cores no posto de saúde Casimiro de Filho, na Barra do Ceará, na qual a ameaça é de que as pessoas devem ficar dentro do local sem opção de ir para casa. Então nós não devemos, já que está chegando mais gente, mais policial, vamos colocar esses policiais nos postos de saúde e dar segurança tanto para quem está lá, que precisa do serviço, como para os profissionais de saúde. Nos hospitais. Porque não é nas unidades de saúde. Porque se os profissionais se sentirem também com medo, não vão sair de casa. E engraçado, nessas horas, é sempre a população mais pobre que sofre com as ações da bandidagem. Começa no transporte público e agora começa a atingir também as áreas de saúde dos pobres. Porque os ricos têm onde ir, os seus agora, hospitais, uma boa notícia, então, estão sendo fechados os postos de saúde e a prefeitura, o governo do estado não podem permitir isso. Deem segurança, botem lá policiais, mas mantenham a pleno funcionamento as áreas de saúde do estado e do município. Você tem toda a razão, mas é uma boa notícia. O raio, ontem em Calcaia, no Parque Soledade, prendeu 3 vagabundos, 3 saca-trapa, 2 adultos e um menor de 17 anos, que estavam fazendo ameaça, querendo que os comerciantes fechassem as portas. Quer dizer, eles estão querendo criar. Aí a polícia vem cá, ninguém fecha a porta aqui. Prendeu os 3 vagabundos e colocaram na cadeia. Porque esse menor também é outro vagabundo, não é porque ele tem 17 anos que vai deixar de ser vagabundo, não. Tá junto com o vagabundo, é vagabundo igualzinho aos outros. Portanto, aí o raio também está agindo, e eu confio, como eu disse hoje mais cedo, confio nas forças policiais, nessa Força Nacional, e não tenho nem dúvida que a gente ganha essa guerra. A Ilane Sampaio tá... Luciano, acho que a união é fundamental, mas discordo de separar facções em presídios diferentes. Fazer exatamente o que o novo secretário falou. Mas é isso mesmo, tá, Ilane? Houve isso, o Estado fez, e você dizer que foi má fé, não, foi uma tentativa, houve um momento de barbárie nos presídios. Então o Estado cedeu. Não sei se negociou, se a palavra é essa, cedeu e começou a mudar. Então muita gente até criticou, diz, olha, quando o preso chega, ele já tem que dizer qual é a facção dele. E dizem até que se o preso não tem facção nenhuma, ele tem que pagar uma grana lá para ter proteção. Então tinha um comércio. Eu vi ontem uma ótima entrevista deste secretário, quando estava no Rio Grande do Norte, da televisão Tropical, se eu não me engano. E ele explicava esse sistema. Se acontecia lá, acontecia aqui. Então, os presos estavam lá nas prisões ganhando dinheiro. Havia um comércio. Até camas eram vendidas. Celular é vendido. Tudo lá é vendido. Os caras ganham dinheiro. E ganham dinheiro com a criminalidade fora dos presídios que eles comandam também. Então, tirar a televisão é muito interessante, embora não seja ilegal o preso ter a televisão, mas é cortar um contato dele com a realidade. Também a lei não proíbe que você também não proíbe, não exatamente. Proíbe, né? Não é uma coisa ilegal a televisão estar lá. Às vezes, não, deixa a televisão para os caras se acalmar, né? Faz alguma coisa para não ter rebelião. Tá lá. Mas, como nada disso funcionou, e aí é que o secretário disse, quando o bandido parte para enfrentar o Estado, ele vai ter a força. Não é a truculência, ele vai ter a força, a mão forte do Estado, para dizer que não é possível, que o Estado é que tem a força, o Estado é que tem a legitimidade da violência. Se alguém tem que ser violento na sociedade, é o Estado. Essa é a base do contrato social. Se você remontar as mais antigas origens de um Estado, ele foi feito, a primeira função de um Estado era a segurança. É você reunir um coletivo para dar segurança aos participantes do Estado. Então, quando o Estado não dá segurança,
ele cai na sua função primordial, que é dar segurança, proteção aos seus entes, né? Aos seus cidadãos. Ô, Luciano, duas novidades aqui para você. Uma é que o general Heleno confirma que o Bolsonaro vai tratar com urgência de um porta-voz para o Palácio do Planalto. Isso é uma boa medida, não é mais campanha, e o general Heleno disse uma coisa interessante. Para quem está começando, ele disse assim, o general Heleno, para quem está começando o governo e tinha um assessoramento de campanha muito mais precário, menos sofisticado, com uma repercussão grande, mas sem a responsabilidade da repercussão de uma fala presidencial. Bolsonaro hoje mesmo fez um comentário sobre isso e vamos ver mudanças, disse o general Heleno. Ou seja, vai ter um porta-voz e precisa, Luciano. Eu estou cada vez mais entusiasmado e simpático, né? Acho que simpatia o general Heleno, né? O jeitinho dele, aquela coisa que ele não tem aquela arrogância, né? Ele é até meio envergado, né? Meio curvo. Mas é isso. Vai ter um jornalista eu ia falar desse Planalto rapidamente, André. Desse assunto ontem, né? Precisamos de profissionalismo na área de comunicação. Você vê que um profissional da experiência do Faustão disse coisas que não queria dizer e deu maior rebuliço. Então, pegue isso como exemplo. Bolsonaro ele é muito bom de comunicação para ganhar os seus votos nas mídias sociais. Quando do governo, o negócio é mais embaixo. Precisa de profissionalismo, muito profissionalismo. Então, tem que ter um porta-voz para dizer o governo fala isso. E o Bolsonaro tem que aprender a calar a sua boca, principalmente em assuntos sensíveis. Porque você está no governo e tem várias áreas. Você está começando o governo. É a primeira semana de governo. É óbvio que esses assuntos já foram todos tratados, mas continuam sendo estudados esses assuntos da área econômica. Ainda, né? Não estão sendo fechados e ainda não são consolidados. Mesmo porque a cada dia chega número novo. Todo dia abre uma caixa preta aqui, olha, tem mais isso aqui. Aquela primeira zorra que houve, por exemplo, do IOF, o que é que aconteceu aquilo dali? Era uma pauta bomba, aprovada na Câmara, o Temer não sancionou no tempo e deixou para o Bolsonaro, que tinha 2 dias para sancionar ou não. A equipe econômica diz, não tem dinheiro, nós vamos cometer aquela história, crime fiscal. Não tem dinheiro no orçamento, então vai ter que... Faz o quê? Tem que arrecadar. Se não tem dinheiro para a despesa, tem que aumentar a receita. Como faz isso de imediato? Aumenta o IOF. E o Bolsonaro anunciou, viu essas coisas sendo estudadas, ele passa ali, isso aqui está sendo estudado, e alguém disse, olha, tem que fazer isso. Vai para outro canto. Tá? Mais tarde um jornalista pergunta, e ele disse, não, vai aumentar o IOF. Acontece que, depois que ele saiu, e a equipe continua estudando, aí descobriram, não, rapaz, tem aqui, ó, o orçamento... Não, é isso, né? No orçamento aqui, tem uma grana para pagar esse benefício. Puxa! Então, outra coisa, eu vou criar problema com o Nordeste e o Norte, tirando esses benefícios de imediato, e ele não tem que aumentar imposto. A equipe descobre lá, não, tem aqui o orçamento, aqui tem uma grana que dá para a gente cobrir esses benefícios. Pode assinar esse negócio aí. É ruim, mas vamos assinar porque não tem... Pronto. Aí, quando o Bolsonaro não está sabendo ainda disso, porque ele não está o tempo todo lá. Então, ele deve se preservar nessa área econômica e manter aquilo que ele disse. Olha, essa questão da economia é como é o posto de Ipiranga. Ele tem que ser muito sensível. É segredo de Estado, essas coisas da economia. Porque, às vezes, até um piscar de olho do presidente, o cara ganha milhões de dólares ali fazendo especulação. É isso mesmo. E tem muita gente que fica atrás dessas informações. Inside information, né? Informação de bastidores para ganhar dinheiro. Então, Bolsonaro, aprenda. Economia, não fala agora. Você pode dizer, olha, nós estamos tentando... Fala no genérico. Nós estamos estudando a melhor forma possível de atender todas as questões econômicas aí. Estão sendo equacionadas. Os números estão chegando. Pronto, ele faz esse discurso. E deixa para o Sintra, deixa para o Levi, deixa para os técnicos, se tiver de falar. Que os técnicos não falam. Quando entrevista o técnico sobre isso, ele descamoteia. Não, ele vai sempre dizer que está sendo estudado. Até porque o presidente não pode ficar vulgar dando entrevista à torta dele. Toda vez que ele desce a rampa, claro que os jornalistas querem ouvir o presidente. Todos vão querer. Então, mas sabe o que é que ele faz? Gente, vou só almoçar, vim aqui só dar um tchau para vocês. Tchau, pronto, acabou. É assim que faz. Como todos fazem. Como todos fazem.
Você falou que o Trump não faz, mas o Trump também é meio incontinente verbal, viu? Ele diz coisas que não deve dizer. Aqui, acolá, mas lá tem um porta-voz na Casa Branca, aquela salazinha, aí sobe a mulher, aí pergunta e tal. Então, por que acontece? Por que tem que ter esse porta-voz e tem que ter esse cuidado do Bolsonaro, né? Porque ele não está rodeado de amigos. Está cheio de inimigos, tentando cavar qualquer vacilo dele para dizer, olha aí, o cara não presta, olha aí, olha o Haddad, né? Está preparado para o debate, não sei o que mais lá, fica com essas picuinhas. E o presidente tem que governar. E aí o presidente vai para as redes sociais. Nós temos problemas sérios quando tiver as posições do governo fechado, no Congresso, na luta política, ele pode ir para quando já tiver no Congresso. Pronto. Né? Aí articula com o povo dele, fala com o eleitor dele, explica para evitar que as pessoas criem mentiras em cima da ideia do governo dele, aí ele faz o que ele quiser. Mas do ponto de vista institucional, você está certíssimo para analisar. Aliás, essa história de porta-voz existia, né? E deixou de ter. Não sei por quê. Aqui no Ceará, por exemplo, André, o Egídio foi um porta-voz muito bom na época do Ciro. Ele era o porta-voz do Ciro Gomes, o Egídio Serra. Tinha porta-voz. O Tasso tinha porta-voz. Era tinha o Denise, que era o assessor, mas tinha um porta-voz, o Sérgio Pires. Tinha porta-voz aqui nos governos estaduais. O Erivelto não foi porta-voz, não? O Erivelto... Foi. Pois é. O atual governador não tem porta-voz. O Camilo não tem. Tem porta-voz? Pois é. Eu não sei quem é o porta-voz do governador. Agora, é o Cafardo. O Camilo... É o Cafardo. O Cafardo? Pois é, tá bom que o porta-voz vai aparecer mais. E o presidente precisa do porta-voz. Isso aí é fato, sabe? É para ontem esse porta-voz. E outra coisa... Agora tem que ser um cara... Onde é que viu o currículo, hein? O Lula tinha, né? O André Singer. A Dilma é que não tinha. A Dilma era também para ser porta-voz da Dilma, eu vou dizer uma coisa. A mulher que defendia engavém de vento. Vocês viram agora? O antagonista publicou agora há pouco. Tasso. Tasso Gereissati já enviou emissários ao senador Major Olímpio para tentar devolver da ideia de se candidatar à presidência do Senado. Ou seja, com o apoio do PSL, Tasso se fortalece, o PSDB pega alguma parte do PSDB para enfrentar o possível Renan E Calheiros. o Dias Toffoli define quinta-feira se a votação vai ser aberta. A minha intuição diz que o Tasso é o próximo presidente do Senado. Seria bom para o Ceará. Seria muito bom para o Ceará. E bom para o Bolsonaro, porque o Tasso não vai sabotar o governo como vai ser Renan, que é um calhorda da pior qualidade. Não é melhor que o próprio Major Olímpio, né? Que é um neófito da casa. Inexperiente. Né? Não é para agora, não. Major Olímpio, vai ser senador. Você tem tanto voto, mas está na hora de ser senador, não presidente do Senado. Não dá, né? Pois bem, aí só ainda falando sobre o Bolsonaro, né? Cria aquela coisa, o governo diz uma coisa, técnicos ficar desmentindo o presidente, então isso é muito ruim. É ruim. Então, nos aspectos, como retomando o que o Renato falou, depois que estiver consolidado, quando o documento estiver no Congresso para ser votado, aí sim, você pode deitar e rolar. Olha, foi isso que a nossa equipe conseguiu, não é o melhor, eu sempre disse que nós devíamos tomar medidas amargas, porque isso mesmo, vai ter que ser medida amarga para depois a gente escolher uma coisa interessante. Senão, a gente vai direto para o buraco, senão a gente não vai cumprir as metas fiscais, não dá mais, não. Senão a gente não vai ter emprego, e o grande problema hoje no Brasil se chama emprego, além da segurança, claro, né? Porque não dá mais para o populismo, a gente já sabe onde é que dá o populismo, né? Dá no fundo do buraco, no fundo do poço, onde a gente ia por conta de populismo, negócio de segurar o aumento de energia que nós estamos pagando até hoje, a reforma que não se faz, um oba-oba, né, para um discurso fácil de ganhar eleição. O Brasil precisa ser consertado, e só se conserta o Brasil fazendo as coisas certas. Vai doer? Vai ter que doer para todo mundo. E tem que doer para todo mundo pensando no Brasil. Ou então, lá na frente, não vai ter mais Brasil. Olha só, o que é que vocês acharam? O Renato até já se posicionou a respeito do pronunciamento ontem do Paulo Guedes, Luciano, e do novo presidente da Caixa Econômica. Eu, particularmente, acredito, opinião minha, que eles estão certíssimos. O Minha Casa, juros baixos para quem ganha pouco. Juros baixos para quem ganha pouco. Olha, eu acho que até agora, os ministros, Moro, pode botar um bocado de gente, não teve um discurso que chegasse perto do discurso do Paulo Guedes. O que ele acertou no diagnóstico não está no gibi. Que nós éramos um país de desigualdade fomentada por muita gente que dizia que combatia a desigualdade. Os próprios bancos combatiam a desigualdade. As universidades brasileiras cometem desigualdade tremendas, né? É outro assunto que tem que ser enfrentado depois. E a Caixa Econômica, que tem dinheiro dos pobres, né? Porque o FGTS, principalmente do trabalhador,
a poupança do pobre, tem que realmente, para baixa renda, tem que ter juros subsidiado. Mas para que possamos ter esse juro subsidiado da baixa renda, nós temos que cobrar juro de mercado para a classe média. Não pode ficar fazendo gracinha com a classe média. Porque senão, é como diz, vai para o Santander, vai para o Bradesco, vai para outros bancos lá, tenta um empréstimo lá. Então a Caixa Econômica tem que ter um juro competitivo para que dê também sustentabilidade ao banco. Porque muita gente falava, o banco social, e achava porque ser um banco social tem que dar dinheiro. Tem que ser o contrário, tem que ser um banco de governo, porque, diferente do Banco do Brasil, a Caixa é um banco do governo. É um banco 100% do governo, é uma empresa pública de direito privado. O Banco do Brasil é economia mista. Então, ela tem que ir para o mercado, mas não pode dar dinheiro, porque dinheiro não cai do céu. Ela tem que ter o juro de mercado para financiar os seus produtos, né, para financiar a habitação, né, que é a sua principal missão, a área habitacional, principalmente na área de baixa renda, mas não pode ficar subsidiando juros para quem pode pagar. Porque, no fim das contas, quando subsidia para a classe de cima, é a classe de baixo que paga. Luciano, conversando aqui com alguns policiais, e mais uma vez, defender a bandeira da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos nossos agentes de segurança. E é preciso sim, que o governo do estado do Ceará e o próprio governo federal garantam as ações juridicamente que esses policiais estão fazendo nas ruas, que estão arriscando suas vidas. Infelizmente, alguns atentados continuam em menor escala, é verdade, continuam. Não vou divulgar onde, porque não vou dar luz a esses marginais, a esses vândalos que estão atentando contra a nossa soberania, a nossa democracia, a nossa sociedade, mas é preciso que tenha uma garantia constitucional, jurídica, que esses policiais, após esse confronto, não vai ter caça às bruxas, não vai ter a corregedoria querendo sair atrás, querendo punir quem não merece ser punido. As outras matérias, já no final do programa, eu clipei aqui, por exemplo, o relatório do TCE estima em 970 obras paralisadas no Ceará, obras estaduais e municipais. É muito preocupante isso, porque quando uma obra para, com certeza tem dinheiro ali, não é que seja desviado, no mínimo é dinheiro desperdiçado, que para retomar você vai gastar mais dinheiro. Isso é dinheiro público, dinheiro nosso que está sendo jogado no ralo. Então, obras paralisadas é prejuízo para a sociedade, é prejuízo para o Estado, genericamente, tanto o Estado federal, estadual, quanto municipal, as três esferas. Um outro assunto, a gente falou aqui ano passado, ontem foi o dia final, prazo final, para a entrega das alegações finais, no caso do sítio de Atibaia. Então, todos os envolvidos, é o Lula, e tem mais 5 pessoas, pelo menos, envolvidas, réus, nesta ação que usava dinheiro público de propina, da Petrobras, para fazer reformas no sítio que o Lula caminhava, andava por lá o tempo todo, e ele nega que seja dele. Nas alegações, o Lula citou até a camiseta que a primeira-dama usou naquela frase, que ficou marcada pela juíza, né? Se começar nesse tom, a gente não vai se dar bem, né? Então, citou isso daí em sua defesa, como ele sendo perseguido. Olha, Lula, o processo está cheio de provas contra ti, mas tu tem todo o direito de dizer que está sendo perseguido pela justiça. Aí a perseguição né? É igual o Kim Kataguiri naquelas coisas fantasiosas. É mais uma fantasiosa que está sendo perseguido. Então, lá, o Lula recebeu o cara da OAS, o cara da Odebrecht, diz que fez lá, a pedido do Lula, ou a pedido da Marisa, fez as obras e fez para receber benefícios dentro do governo, para ter obras da Petrobras. Então, está tudo muito amarradinho. O triplex podia estar solto, mas esse do sítio de Atibaia não tem como. Então, o próximo passo agora é a sentença da juíza. As alegações finais. A ideia é, Luciano, que dá? Olha, o TRF4 já abriu um edital. Ontem abriu um edital para alguém que vai ser o sucessor, não é mais substituto, né? Vai ser o sucessor
do Moro lá na vara de Curitiba. É um concurso, é um edital. Não fazer por meritocracia. Não, mas é meritocracia mesmo. O concurso é você... você quer ser? Começa assim. André, você é juiz aqui do tribunal, quer ser? Então você se apresenta lá com as suas credenciais e o próprio edital vai dizer quais são os critérios. Então vai dizer quem tem mais condições de ser o juiz. Esse vai ser o escolhido. Tem mais isso, tem aquilo, tem os critérios lá da justiça. Quem é que escolhe? O próprio tribunal, o presidente do tribunal, TRF4. É o concurso, é como se fosse um concurso público. Legal. Quem é que escolhe, né? Não, você faz a prova e tem ali, dali sai isso ali. Legal. Enquanto Legal. não sai o sucessor, quem decide é o substituto. Neste caso, a juíza Gabriela Hatti, né? Então ela está pronta, não tem um prazo para ela, ela vai se debruçar, só a defesa do Lula tem 1.684 páginas, e tem mais das alegações finais, e tem mais as dos outros 5 réus. Obviamente, uma equipe vai se debruçar sobre isso daí, e ela vai prolatar a sua sentença em breve. É isso aí, Lu. Se despedir, 7h29, mandando um beijo para minha querida Luciana na escuta do programa, juntamente com o nosso pequeno mascote, o Dom, que foi passear com ela agora há pouco lá no condomínio. É isso aí, a gente volta amanhã, Luciana. A partir das 5, encontro com Hora da Notícia. Obrigado, Saldanha. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso para todos e até amanhã, com a graça de Deus. E aqui nas redes sociais, nós terminamos aqui nos estúdios da Assunção, pedir a vocês que interajam conosco nas redes sociais, ajudem, patrocinem o programa. Como fazer isso? Interaja nas redes sociais, partilhem e vão também no Facebook, procuram lá o canal Luciano Clever, Hora da Notícia, e se inscrevam. Assim vocês ajudam a gente. Um grande abraço. Até amanhã, com a graça de Deus. Essa cara tava com o pé no para sair.